Então, essa é a segunda aula do nosso módulo 2, da nossa qualificação para assistência inicial de síndromes respiratórias agudas no paciente pediátrico. Nesse momento, a gente vai conversar um pouco sobre a prescrição de medicações inalatórias, entendendo alguma mecânica, né? Algumas coisas importantes dessas medicações e revisitando algumas indicações. Meu nome é Carolina Moretti, eu sou intensivista pediátrica, estou com vocês nesse momento para a gente tirar dúvidas que precisar, tá bom? Então, medicações inalatórias, para que elas servem? A ideia da gente usar uma medicação inalatória é poder fazer uma entrega de medicação no local onde ela é mais necessária, no local que está realmente afetado pela patologia que a gente está tratando. Ela ajuda bastante na mobilização dessas secreções que podem estar mais espessas, e aí com isso a gente não está falando de uma medicação necessariamente, mas do uso de soro fisiológico ou solução salina. E a gente sabe que infecções virais são gatilho, né? São início, incentivo, elas iniciam uma série de, um quadro de broncoespasmo numa série de pacientes. Então, que são suscetíveis a tal, né? Paciente com asma prévia, ou aquele paciente lactente sibilante, que tem perfil já de fazer sibilância recorrente, muitas vezes fazendo resfriado, né? Sintomas de via aérea superior, com uma tosse persistente depois, e aí uma nova infecção viral acaba fazendo o gatilho para o início desse broncoespasmo, e esses pacientes vão se beneficiar do uso de medicações inalatórias. Quem nunca ouviu um CD? Esse aqui é todo o diferencial na bronquiolite e nas síndromes respiratórias, né? Eu espero realmente convencer vocês disso. Sibilo é só a diminuição do calibre da via aérea. Ele não significa broncoespasmo. Então, nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que sibila é broncoespasmo. Aqui a gente tem um modelo, né, que apresenta do que a gente enxerga, que a gente enxergaria, né, na asma. Então, uma mucosa normal bem aberta, vocês veem que o diâmetro da passagem de ar é bem grande. E aí você começa com uma contração muscular e uma mucosa inflamada, que depois vai ter um muco espesso da asma. Então, o broncoespasmo na asma é um componente importante, mas ele também não é único. Na bronquiolite, a gente não tem esse componente de broncoespasmo normalmente. O que a gente tem é um edema importantíssimo, mais importante do que aqui na asma, com muito muco, tá? Então, e esse edema é um edema inflamatório, não é um edema alérgico, né? A gente tenha o que fazer do uso de corticoide para diminuir essa inflamação. É a reação local da doença, da atividade do vírus mesmo, bem como o muco, tá? Por que isso? Para lembrar, gente, que o broncodilatador, ele atua no relaxamento da musculatura dos brônquios. E isso não é o padrão primeiro de atividade dentro da bronquiolite, nem nos sibilos que a gente escuta no paciente com síndrome respiratória aguda grave, que a gente pode ter aí uma influenza ou outros vírus associados, tá? Ele age, né, ocupando o receptor, e aí a gente tem uma mudança de ATP para AMP cíclico, que vai induzir um relaxamento muscular, essa é a forma de ação dele, por isso que ele funciona tão bem como uma entrega inalatória, né? Mas ele vai usar, claro, vai usar os receptores beta-2 do pulmão e vai usar os receptores beta-2 das outras áreas do corpo, inclusive do coração. Eu costumo dizer que quando a gente está nebulizando o paciente, principalmente para os pacientes mais sibilantes, já sibilantes prévios ou asmáticos que a gente sibila, realmente, né, investe na nebulização, nebuliza de hora em hora, que taquicardia não é para efeito da medicação, é efeito. Essa taquicardia é baseada no agonismo do beta-2 e é exatamente isso que a gente está usando, tá? Nos quadros agudos do paciente que precisa, a gente vai usar o beta-2 de curta duração, que são salbutamol e o fenoterol, e vai deixar os de longa duração aí sim, para acompanhamento posterior de pacientes de asma, mas a longo prazo, tá? Esses são exemplos de medicações que a gente pode usar inalatória, que tem até oxigenoterapia, tá? E
do que a gente faz de revisão periódica do uso deles em bronquiolite, que a gente vem toda nessa parte, né, de broncodilatadores, não recomendado, adrenalina, não recomendado, corticoide, não recomendado. E então, um momento, uma patologia que traz muita ansiedade, né, para quem está prestando esse atendimento, porque a gente está vendo a criança respirando com dificuldade, muitas vezes sem conseguir comer, fazendo febre, ficando pouco semiada. E, na verdade, não é esse tipo de medicação que vai fazer com que a gente consiga ajudar ela. Qual é o grande problema da gente usar essa nebulização, o mesmo puff, né, com aerolim, numa criança que não é uma tensibilante que responde a essa terapêutica, ou então um asmático que realmente tenha uma crise de asma que esteja aguda, né, agudizada. A grande coisa é que a gente impõe para essa criança um momento de estresse e que a maioria das vezes a criança chora, esperneia, tira a mão. No que chora fica mais demandante metabólico, né? Mais disfuncionada, mais secretiva e a gente acaba fazendo um desfavor. Ah, cara, tá bom. Mas e aí como é que eu vou descobrir se essa criança é uma criança que tem um componente, né? Um atensibilante e um asmático que tem um componente broncoespasmo que foi trigado, iniciado por essa doença viral, ou se realmente é uma bronquiolite purinha, como a gente chama, e eu tenho só inflamação e muco nessa via aérea. O ideal é fazer teste terapêutico. Teste terapêutico, gente, é teste terapêutico. Então, ele precisa de uma ausculta cuidadosa antes da nebulização ou do puff com salbutamol e de uma ausculta cuidadosa depois. O que não pode começou a nebulizar, deixa lá, pede sua UTI e nunca mais reavalia o paciente, tá? Se respondeu, tá jóia, a gente pode manter. Se não respondeu, não tenham medo de tirar. Não é isso que vai piorar esse paciente a ponto de você ter um paciente minimamente estável e ele virar um paciente instável, tá? Então, de todo o coração, assim, a maioria dos pacientes que chegam na internação de UTI pediátrica, nebulizando, principalmente aqueles nebulizando de 2 em 2, 3 em 3, que a gente sabe que é o que tinha para fazer, esse é o que tinha para fazer, a gente tira e eles seguem plenos, tá? E também não é infrequente, aí não respondeu, passei para hora em hora e pedi UTI. Quando não respondeu e passou para hora em hora, a gente, a menos que a criança tenha uma história muito bem objetiva, né, de broncoespasmo, a maioria das vezes, esse paciente que não respondeu, eu passei para hora em hora, ele, na verdade, é um não respondedor e vale mais a pena você tirar a nebulização, tá? Quem é que normalmente responde a esse teste terapêutico? Então, pacientes prematuros têm uma dinâmica pulmonar, né, diferente. Pacientes de pais fumantes, que hoje é cada vez, graças a Deus, cada vez mais difícil a gente encontrar, mas ainda existe. História de alergia na família, história de sibilância. E aqui, cuidado, porque história de sibilância não é história de uso de beta-2. A maioria dos pacientes, alguma vez na vida, já usaram beta-2. Então, história de sibilância quando faz resfriado, fica tossindo muito tempo depois, a última vez que teve resfriado, precisou internar, precisou de oxigênio, quanto tempo levou para melhorar? Então, é uma história mesmo, não só baseada no uso da prescrição do beta-2. E a história da tosse prolongada depois dos episódios de resfriado, né? Como é que a gente vai usar isso? E aqui é o grande negócio que eu tenho para acrescentar, né, para vocês. A gente precisa otimizar a entrega dessa medicação. Essa medicação ela é toda baseada no tamanho da partícula daquele aerosol e como que essa partícula vai entrar na via aérea. Então, se a gente está falando de aerolim spray, para essas crianças menores, a gente precisa do espaçador. Aqui tem um exemplo do espaçador. A gente faz o spray e ele faz o aerosol do tamanho certinho. É isso que esse spray faz, de aerolim, e a criança vai ficar respirando aqui, puxando essa medicação do tamanho certo que está aqui, pelo nariz, tá? Ela precisa estar respirando pelo nariz. Se ela puxar pela boca, vai grudar na mucosa e não vai chegar onde a gente quer. E o aerolim nebulizado, isso aqui é líquido, né? Então, para ele virar do tamanho certinho que a gente precisa para entrar na via aérea e chegar lá onde a gente quer,
ele precisa de um fluxo de oxigênio de parede de 8 a 10 litros por minuto. Por isso que muitas vezes a gente vê pacientes chegarem para atendimento com uma história de ter começado a nebulização com aerolim em casa, não terem respondido, e é na primeira nebulização que se faz no posto de saúde, com um oxigênio de parede, eles já começam a responder melhor. A outra coisa, eu disse para vocês, né, que o aerosol precisa entrar pelo nariz. Então, se ele precisa entrar pelo nariz, esse nariz precisa estar desobstruído. Obstrução nasal, como a gente viu no módulo 1, salva vidas. É a primeira coisa que a gente precisa fazer para esses pacientes, né? E quanto que eu vou usar de cada uma dessas medicações? Esse aqui é o que eu digo que é o pulo do gato. O primeiro pulo do gato é o como usar, que a gente ainda vai ver um videozinho daqui a pouco, mas o quanto usar faz muita diferença. O paciente que responde a beta-2, testamos achando que ele responde, mas ele não está usando medicação em dose suficiente, ele vai demorar muito mais para melhorar e muito provavelmente ele vai ter que escalonar o atendimento, enquanto se a gente deixar a dose adequada, ele consegue melhorar melhor. Né? O salbutamol, isso aqui são dados do GINA, tá? Que é aquela colaboração mundial, né, para o tratamento da asma. E na crise aguda, a ideia é que se usa de 4 a 8 puffs a cada 20 minutos na primeira hora e depois de hora, de 2 em 2, conforme tiver o paciente. 8, gente. E paciente que vai para UTI, que vocês indicam, né, avaliam e decidem que ele precisa de progressão de suporte e vai ser indicado UTI para esse paciente, a maioria deles precisa de 8 a 10 puffs, tá? Como eu disse, puff beta-2 é igual a taquicardia. Se não for igual, faltando o receptor beta-2 desse paciente. Se é igual a taquicardia e eu estou usando o beta-2 numa quantidade considerável, esse paciente precisa estar monitorizado. Quando a gente está falando de salbutamol gotas, né, que ainda está presente em alguns lugares, é gota, é miligrama a cada nebulização, não é nem por quilo, tá? Então, ele precisa de 1 a 2 ml a cada nebulização e algumas vezes a gente chega a dobrar para 4, mas isso precisa ser paciente monitorizado. E o famoso, né, o antigo fenoterol, que é o Beltec, que classicamente se prescreveu uma gota a cada 3 quilos, a gente otimiza muito a dose se prescrever uma gota a cada 2 quilos de peso. Tá? Ficou uma imagem aqui atrás, mas aqui seria um exemplo de prescrição, né? O salbutamol spray, um frasco, 8 puffs inalatórios com espaçador de ar em hora, e o salbutamol solução, 1 ml, soro fisiológico 9%, 3 ml, a 1 a 2 a 8 litros por minuto, inalatório de ar em hora. Eu sempre tenho dificuldade de fazer o vídeo entrar. Acho que não vai entrar, mas não é um problema, ok? Então, aqui, esse aqui é o exemplo de como que a gente faz para fazer o puff do salbutamol, né, com o espaçador. Então, esse puff, ele precisa ser sacudido antes de colocar no espaçador. Vocês veem que a máscara é com a melhor vedação que a gente conseguir. Então, sacode, faz o puff, e a criança tem que dar de 5 a 10 respirações aqui dentro. Então, o que a gente faz de contar até 10 é para permitir que ela tenha tempo de fazer esse quantitativo de ventilações para poder inalar, né, essa medicação que está aqui no espaçador. Quando a gente vai fazer o segundo puff, a gente precisa desconectar esta criança, agitar de novo e fazer o novo puff, tá? Tanto faz se você tirar junto com a máscara ou se você desconectar o aparelho, né, o puff aqui do espaçador, vai dar o mesmo resultado. Mas precisa ser agitado entre um puff e outro. As crianças costumam tolerar melhor do que a nebulização. Você tem uma gatinha nebulizando quase sozinha, mas vocês veem que ela tá lá, ó, narizinho tapado, boquinha tapada e não tá chorando. O paciente que chora, ele vai entrar a medicação, mas ele certamente vai estar perdendo muito para obstrução de via aérea
e para a boca aberta, né? Ele tem. E quando a gente tem um paciente muito obstruído ou com secreção muito espessa, tem alguma coisa que a gente pode fazer para tentar ajudar em termos inalatórios? Tem, né? Isso é muito difícil de mostrar em estudo, tem muitos fatores de confusão para conseguir juntar uma população que responda a isso de uma maneira consistente, né? Mas, de uma maneira geral, uma nebulização com soro fisiológico a 9% pode ajudar a mobilizar a secreção. O melhor mesmo é a gente fazer local, não é nem inalatório, local, é lavagem nasal para mobilizar essa catarreta. Isso aqui foi um espirro, tá, gente? Mas quando a gente lava, é esse padrão de secreção que é capaz de mobilizar essa via aérea. Tem como manter saúde e a dinâmica respiratória normal com isso tudo de catarro lá dentro, né? Já a solução salina hipertônica, ela entra nas indicações, sai das indicações. Aconselho que vocês vejam com muito cuidado ela. Mas quando a gente tem um paciente que é mais obstruído, que na ausculta, você escuta sibilo, você está vendo que o pulmão está cheio de secreção, mas não consegue botar para fora, e a gente tem como monitorizar essa criança, fazer uma reavaliação depois, eventualmente até um atendimento com fisioterapia, aí a gente pode testar uma nebulização hipertônica, tá? Que ela é feita com 3 ml de soro fisiológico e 0,5 ml de NaCl a 20%, tá? Mas não dá para fazer essa nebulização e deixar o paciente lá para ver daqui a 6 horas. Ele precisa ser avaliado com frequência, porque algumas crianças mobilizam tanta secreção que acabam aumentando a disfunção respiratória. Certeza que vocês sentiram falta de algumas coisas aí, né? Então, hipotrópica ou atrovente, a nebulização com adrenalina, a nebulização com o uso de corticoide inalatório, ou mesmo de corticoide sistêmico, nunca foram mostrados, provados, comprovados, que reduzem tempo de doença ou indicação de internação dentro dos pacientes com bronquiolite ou síndrome respiratória aguda grave, tá? Nem eles, nem tanto de outras intervenções que a gente tem aqui. A bronquiolite, e a síndrome respiratória aguda grave, ela se resume a manter o paciente mais tranquilo, calmo, né, que a gente conseguir, a avaliação da hidratação, que vai ser aquela questão da primeira aula, né, oral, enteral ou paraenteral, e mobilizar a secreção. Então, desobstrução nasal, se fisioterapia é disponível, botar esse paciente para tossir, se é um bebezinho, deixar, né, o decúbito um pouco elevado, às vezes o colo de mãe ele serve para isso também, deixar esse decúbito mais elevado e permitir que essa criança bote a secreção para fora, tá? Esse gráfico aqui é dessas intervenções para melhorar no primeiro dia de doença, esse aqui para melhorar no 7º dia de doença, e esse aqui como preditor de internação hospitalar. Você vê que nenhum deles a gente tem uma resposta adequada. E aí, esse aqui é o melhor edital que eu conheço sobre essas doenças respiratórias que a gente tem nessa época sazonal, né? Então, não é uma questão de só ficar lá. A questão é a gente realmente promover esses cuidados outros e entender que não é medicação que vai dar conta deste bebê nesse momento, né? E o que mais a gente pode fazer é justamente proporcionar lavagem nasal, desobstruir essa via aérea e avaliar a necessidade de suporte de oxigênio para manter a saturação e para tentar colaborar no não aumento desse gasto, desse trabalho respiratório, né? O nome, na verdade, é trabalho respiratório, tá? E aí vem o módulo 3, que no módulo 3 a gente conversa bastante sobre suporte de oxigênio, suporte de pressão para as crianças que precisam. Essas são as referências principais dessa aula, né? Então, o GINA, que é paciente asmático mesmo, e os guidelines de bronquiolite e meta-análise, né, de bronquiolite. E eu estou esperando vocês na terceira aula desse módulo.